Gente, olha nós aqui no Drive-In. Gente, tava com saudade de vocês. Mas eu tenho recebido muitas publicações, muitas colocações. Gente de São Paulo perguntando se nós não iríamos gravar mais o Drive-In. Vocês estão gostando, né? Estão sabendo um pouquinho mais da cultura de Farroupilha, dos nossos vinhedos, dos nossos vinhos ganhadores de prêmios internacionais. Muito obrigada, gente, por estar aqui. E hoje estamos aqui, vamos abrir o nosso ano com chave de ouro, né? E hoje eu trouxe aqui o Márcio Ferraro, presidente do Sintrafar. Márcio, antes de mais nada, eu quero te agradecer de coração por você ter vindo. Eu sei que para vocês deve estar uma correria, porque agora vocês estão na época da colheita, na época de produção a todo vapor. Muito obrigado por acertar o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Yolanda. É um prazer estar conversando com o seu público, né? Podendo passar as informações, o conhecimento, as coisas como acontecem lá na roça, lá no pareiral, né? Que nós chamamos de pareiral, não é vinheta, pareiral. O Márcio, quantos anos você está como presidente do Sintrafar? São 6 anos. 6 anos. Como presidente, 6 anos. Mas você já vem de outra... Sim, eu já completei 12 anos no sindicato, entre todas as funções, mas como presidente há 6 anos. Que bom, que bom. E conhece todo esse projeto, todo o sistema, né? Sim. Vamos começar, Márcio, falando sobre esse ano. É engraçado, né? Agora eu começo a falar aqui contigo, começa a me vir coisa na cabeça, de informações que a gente vai recebendo. Esse ano, o preço da uva na cantina foi alterado para o produtor? Teve um reajuste? Como é que foi? Sim, nós tivemos um reajuste concedido pelo governo federal através do Ministério da Agricultura, que nós chamamos de preço mínimo, né? É estabelecida uma tabela de valores que nós gostaríamos que não fosse praticada, que fosse mais, né? E não o mínimo como um teto. Mas sim, nós tivemos um reajuste de 19%, em virtude de tudo, Yolanda, da inflação, dos nossos custos, que pelo custo que o setor, né, os agricultores se encomendaram para o Diese, nós teríamos que ter um reajuste muito maior, seria de 25%. Nós tivemos então concedido pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, 19,09%. Isso foi um reajuste que dá para nós continuarmos na atividade, porém empatando, né, o nosso custo. O que dificulta o reinvestimento, né, a melhoria na tecnologia, nos maquinários, muitas vezes segurando um pouquinho mais no custo da família para conseguir continuar mantendo o padrão da produção. Porque assim, né, até essa semana conversando com uma produtora, né, e ela me comentando, ela falando, né, chegou as garrafas novas, houve um reajuste enorme no preço do vidro, né? Sim. E isso, como é que você vai repassar isso, né, no produto, né? Mas, infelizmente, tem que ser feito, né? A rolha, porque eu não sabia, a rolha também vem de fora, né? É importada, sim. É tudo importado. Vocês imaginam, com o dólar, o preço que tá, né? Imagina o preço que isso vai tudo, né? Sim, nós entendemos todas essas dificuldades que as vinícolas têm de repassar esses reajustes, mas nós também temos que absorver, porque nós dizemos entre nós produtores que nós produzimos em dólar e vendemos em reais. Porque os nossos insumos, todos eles são importados. Isso, então a cotação do dólar lá em agosto e setembro estava em 5,70, quase R$6. Então, tudo nós pagamos, os fitossanitários, os adubos, nós pagamos horrores. Agora o dólar baixou um pouquinho, está na casa dos R$5, mas então nós produzimos em dólar e vamos vender para a vinícola a nossa produção em reais. Então, nós já temos uma defasagem ali de 20%, 30%, né? E estamos aí, vamos continuar, porque a nossa região, Yolanda, ela é conhecida pela teimosia, né? Que os agricultores, os viticultores aqui são muitas vezes teimosos. Para quem não conhece, se vier olhar o relevo, o clima, a dificuldade que é produzir aqui é só mesmo por causa dessa força de vontade, um pouco dessa teimosia. Mas é assim, ó, essa semana eu andei dando uma volta aí pelo interior, principalmente ali pela Jansen, né? E eu vi que está surgindo muitos parreirais novos também, né? Muita gente plantando parreiral novo, né?
Sim, o que está acontecendo é uma migração de alguns produtores de pêssego, que está havendo frustração de safra, seguidamente estão migrando para a uva, né? Oxalá que essa migração não vá trazer problemas ali na frente também, mas ainda é uma cultura que traz estabilidade para os agricultores, mas também passa por seus percalços, né? Esse ano a estiagem, nós estamos tendo uma perda de no mínimo 30% no volume, né? Apesar de termos algumas variedades com uma qualidade muito boa, nós estamos com menos volume de produção, então o agricultor está sempre sob o céu e sujeito a qualquer intempérie, né? Me diz uma coisa, você sabe mais, você tem noção dessa informação? Me falaram que realmente esse ano nós estamos tendo uma pouca produção devido à estiagem, como você mesmo disse, mas diz que a graduação da uva está muito boa, e aí diz que tem parreiral que está tendo uma... Então, eles estão pagando um pouquinho a mais do preço de tabela. Então, isso confere, então... Sim, nós temos essa realidade nas uvas precoces, que são as que mais sofreram com a perda na quantidade, no volume, né, no peso, porém ganharam na qualidade. Na qualidade nós falamos em graduação de açúcar, a graduação de açúcar. No teor de açúcar. Isso daí. Porém, a qualidade de uma uva não é só a quantidade de açúcar que ela tem. Nós temos que ver se a uva amadureceu completamente, transformando aqueles ácidos em açúcares, porque senão vai trazer um vinho ou um suco com um teor de acidez muito elevado, que também vai perder o equilíbrio. Então, a qualidade não é só o teor de açúcar, mas toda a maturação da uva. Então, sim, nós temos variedades, por exemplo, muito produzida aqui na região, o Bordeaux, que é uma uva especificamente para suco, com teor de açúcar de 17 graus babos, 16, 15, que é algo fora do normal. É uma uva com normal 13 graus, né? Então, está muito boa. Vamos ver agora como é que fica a elaboração dos sucos e dos vinhos, né? Agora, dizer que compensa um pelo outro, né, o preço pelo volume, nós temos que receber a safra, né? Porque, Yolanda, você sabe que o agricultor colhe a uva, entrega, nós dizemos aqui no jargão aqui dos agricultores, nós entregamos a uva e depois vamos receber em parcelas, muitas vezes em 12 vezes, né? Então, vamos aguardar o recebimento pelo produto. E vamos esperando que né, realmente que possa ter um pouco de lucro para esses coitados também, né? Porque sim, nós precisamos. Precisamos que ninguém trabalhe de graça, nem relógio. Mas eu espero mesmo, porque realmente se vê que teve muita perca, né? Sim. A gente vê... Não, eu digo assim, olha... Eu acho que o mundo... Eu comentei isso essa semana, a semana passada a pessoa falou... Eu falei, o mundo do vinho, você aprende geografia, você aprende história, você aprende clima, você aprende um monte de coisa, né? Sem dúvida. Porque, por exemplo, eu não sabia que muito pinheiro próximo ao parreiral tira a água do parreiral. Até isso... tem que ser levado em consideração. Sim, sim. Sim, um agricultor me falando isso, falou assim, esse parreiral aqui não está dando, né, não produziu muito por causa que, e realmente, no final do parreiral ele tem uma mata de pinheiros, o araucária, que nem o pessoal fala, e realmente você via, aí você andava assim uns 100 metros mais para frente, o mesmo parreiral já tinha uma diferença. Isso é real. Isso é incrível, né? Sim. Eu não sabia dessa informação. É real, não só o pinheiro, né? Mas mesmo uma mata virgem, eucaliptos. O eucalipto, principalmente, sim, campeão em sugar a água do solo, né? E não só pela retirada de água do solo, mas mesmo pelo sombreamento que dá no parreiral. Isso reduz a produção, a pareira vai definhando, ela vai... perdendo vitalidade, então a uva também não sai com uma qualidade como precisaria, nem uma produtividade como esperamos. Não, é engraçado que eu não sei se você já teve a oportunidade, você vai para o Chile, né, e você vai lá, você vê aqueles parreirais no meio do deserto, né, aí as pessoas falam, pá, mas como é que pode um parreiral no meio do deserto? Mas, cara, eles não têm nada, né, não tem uma árvore. Nada. Não tem nada. E aí...
É umas uvas assim que você fica... Mas eles só produzem por causa da água das cordilheiras. Isso, por causa da água das E cordilheiras. estão economizando água lá também, porque Sim. a cordilheira está sofrendo um degelo muito grande e não está havendo a reposição. Então, não sabemos por quanto tempo o Chile, a Argentina, conseguirão continuar produzindo uva nesse patamar. Né? Tem um detalhe, Yolanda, que de repente muitas pessoas não sabem. A videira ela é um cipó, uma trepadeira. Sim, uma trepadeira. Né? Ela é nativa do Oriente Médio, que é um terreno arenoso, muito seco, né? Aqui na nossa região ela teve que passar por uma adaptação, porque o nosso terreno ele não é muito adequado para a videira por causa do teor de argila. Então a videira não consegue fazer raízes profundas. Nós achamos que onde nós dizemos terra mais pura seria melhor. Não. Onde tem mais pedra, a videira tem uma produtividade maior e uma qualidade melhor. Então nós temos solos de todos os tipos aqui na região que trazem o terroir de cada região, de cada micro-região para os seus produtos, né? Para os seus derivados, o vinho, o suco, o espumante. E assim vai. Fantástico. Agora nós estamos na produção, agora nós estamos na colheita da Moscato? O Moscato e a Isabel, estamos ali. Isso aí. E depois a mais escura, a Merlot, vai ser quando, mais ou menos? Também agora, nos próximos dias, né? Tá finalizando a safra, nós passamos da metade da safra já. Uma coisa que eu tenho percebido aqui durante esses anos que eu estou morando aqui em Farroupilha é que a uva de mesa, né? Porque quando não se tinha tanta uva de mesa, né? Antigamente, né? Sim. Uns 20 anos atrás, eu vou colocar, porque a minha base é essa, 20 anos atrás. Não se tinha tanta uva de mesa. Hoje se vê que já tem mais. Sim. O que acontecia no passado? A variedade mais produzida aqui na região continua sendo a variedade Isabel. É uma variedade boa para comer, é espetacular, bem docinha, né? Ela é boa para fazer suco, é boa para fazer um vinho de mesa, que é um vinho mais leve, bem equilibrado. Então, os cachos mais bonitos nós colhíamos e vendíamos para consumo in natura. Depois dela começou a aparecer a Niagara Rosada, que é essa uva que está aqui em cima da mesa. Essa que eu te trouxe para as pessoas verem. Isso aí. Então, essa também se escolhia os melhores cachos do vinhedo para vender in natura. Depois, lá por 2005, começou a aparecer o cultivo protegido, que então vieram as uvas de mesa. A Rainha Itália, a Rubi, depois veio a Benitaca, e agora tem algumas variedades que a Embrapa desenvolveu para o consumo in natura. A partir daí desenvolveu muito o cultivo protegido, né? Que as pessoas falam em estufa. Né? Mas não é uma estufa, é tipo um guarda-chuva. É um guarda-chuva, aquela proteção. Isso. Então aí sim, desenvolveu muito a produção da uva para consumo in natura. Ainda há bastante produtores, mas não está mais compensando tanto como foi alguns anos atrás. Né? Essa defasagem de inflação, de dólar, está tirando o nosso rendimento e ali é muito caro para produzir, porque a estrutura, o plástico para proteção, é um investimento muito grande. É verdade. Isso aí também escutei, que porque fica caro para você cobrir todo o parreiral, né? Sim. É um custo enorme. E aí, por exemplo, que nesses dias deu chuva de pedra, estoura tudo. Sim, acontece também. Vento muito forte. Estoura tudo, né? Então, teve muita gente que teve perca recentemente agora, por causa que estamos na seca e de repente vem a chuva de pedra e quebra tudo, né? E sem contar que também danifica-se a uva também. Com certeza, né? A pareira como um todo, né? Não só as bagas, né? Mas a folha, o galho, prejudica a próxima safra. Me diz uma coisa, na vinícola, esses parreirais que sofrem essa chuva de granizo, como é que é financeiramente, assim, como é que funciona isso? Eles diminuem? Depende de quando acontece e como a chuva de pedra, né? Porque se ela pega numa uva muito madura, ela tem que ser colhida imediatamente, porque senão estraga, né? Ela começa a virar vinagre, né? Com acidez e estraga a uva, né? Se é uma uva mais verde, aquele grãozinho que quebrou, ele cai, ele seca e o restante vem e consegue amadurecer. Então depende muito da época que ela é colhida, qual é o destino que é dado para essa uva. Não, uma coisa assim que eu admiro muito aqui na nossa região, gente, é assim,
a solidariedade entre os colonos, entre os produtores, né? Essa semana, que eu estava te falando, estava andando por aí o final de semana e teve um parreiral que caiu ali em Nova Roma. Sim. No domingo, se juntou todos os vizinhos e foram levantar o parreiral e colher as uvas. É um trabalho muito... No domingo, tinha mais de 25 pessoas trabalhando naquele parreiral. Ele caiu, porque não sei se vocês sabem, o parreiral ele é amarrado, né? Você pode explicar melhor do que eu, você sabe mais do que isso. Eu tô entrando assim, tô aprendendo essas coisas. Ele é amarrado com os cabos de aço, como é que... Isso aí, que são pedras, enfim, plantadas no solo, né? E que são feitos rabichos, nós falamos, Isso. né? São cordões de aço ligados na pedra e no que sustenta o parreiral. Então esse parreiral caiu e tinha mais de 25 pessoas no domingo cedo. Sim. Foram na missa e depois foram para lá trabalhar nos parreirais. E era criança, era as pessoas de idade, todo mundo trabalhando ali. Eu fiquei assim, né, sabe... Não, vamos ajudar o Márcio, porque ele está ali precisando e vamos... E isso é muito bonito, porque não é assim, ó, venha a nós, vosso reino, não. Não, porque para quem não conhece, não sabe, é um dos trabalhos mais sacrificados na viticultura, reerguer um parreiral que caiu com a uva já quase madura. Porque é muito peso, então tu não consegue puxar ele de volta... Tu tem que ir por baixo, né, se agachando, colhendo a uva para depois de colhida conseguir reerguer ele. Então, é um trabalho muito sacrificado, muito difícil, exaustivo. É algo assim, só vendo para saber o que é, para sentir o que é, porque senão as pessoas não fazem ideia. Eu não fiz imagem na hora, mas devia ter feito, porque eu fiquei assim, besta de ver a dedicação daquele povo. E o carinho, né? Porque, gente... Nós temos que nos ajudar, né? Nós estamos num mundo muito egoísta, então toda a ação que ela é coletiva, que ajuda o outro, ela faz bem para a humanidade, né? Não só para aquele que está sendo ajudado. Até que mesmo quem está ajudando, né? Gente, e daí, tô gostando do papo? Olha, esse rapaz aqui é um dicionário ambulante sobre uva. Nós vamos dar um tempinho... E daqui a pouco nós voltamos e vamos continuar a nossa entrevista com o Márcio. Traivine, entre os vinhos. Nada mais do que essa época que estamos mesmo entre os vinhos. Já voltamos, gente. Um beijinho. Então, gente, estamos aqui de novo, voltando com o Márcio, falando sobre as nossas uvas, os nossos parreirais. Vamos dar continuidade, o papo tá muito bom. E assim, ó, a gente só tem a aprender. É o que eu estava falando, né? A uva, ela nos dá isso. Um aprendizado de história, de geografia, até mesmo bíblico, né, Márcio? Sim. Porque qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar a água em vinho, né? Então, o vinho, ele é... Isso é importante ressaltar, que Jesus transformou a água em vinho, não fez vinho de água. São coisas diferentes. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Márcio, me diz uma coisa. Eu ouvi dizer que vai ter eles estão querendo uma isenção de impostos para os nossos vinhos, que eu acho mais do que justo. Né? Tem uns deputados aí correndo atrás. Você sabe de alguma coisa? O que você está sabendo disso? Existe um projeto de lei a nível federal transformando a nossa região numa região livre de impostos, né? Tipo o que acontece com a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Então, seria isso a Zona daí. Franca do vinho. Isso. Mas esse ano aqui eu não soube de ter andado alguma coisa nesse projeto, se ele se evoluiu ou não evoluiu. Muitos deputados vieram para a região e falaram que estão lançando, que querem ajudar, mas o governo abrindo mão de impostos seria algo espetacular. Eu tô meio que nem São Tomé, só vendo para crer. Você sabe que ontem ainda uma pessoa me comentou assim... Como é que pode um vinho nosso ser produzido na nossa região ser mais caro do que um vinho que vem de fora, que tem o... Mas, gente, é que nem ele está falando, tem todos os encargos aí que não são poucos, né?
E tem muitos vinhos importados que acabam se isentando dos impostos de importação por uma benesse aqui, uma benesse ali, depende de que estado que ele entra no país, para onde ele vai, quem é o importador. Então eles acabam tendo impostos menores do que nós. E nós temos muitos outros fatores que fazem com que o vinho, principalmente europeu, seja mais barato que o nosso. Na Europa, os governos auxiliam a viticultura, na verdade, a vitivinicultura. Né? A Europa como um todo tem 8 bilhões de euros por ano de subsídio para o setor vitivinícola. Então, são subsídios tanto para o produtor de uva quanto para a vinícola que elabora o vinho. Nós não temos subsídio algum, nada. Nós pagamos muito para produzir a uva e o vinho também. Então, isso faz com que muitos vinhos entrem aqui com um valor mais baixo do que o nosso. Isso é verdade. Né? E nós temos também alguns outros fatores, Yolanda. Nós não podemos imaginar que todo vinho produzido na Europa, no Chile, na Argentina, na Califórnia, na África do Sul, são vinhos tops. Não. Vem pra cá muito vinho ruim. Como é que o pessoal fala da bicholão? Sbicha. Sbicha, Sbicha. Que são aqueles vinhos... aí o pessoal fala assim, é vinho importado. Mas, gente... Não é vinho bom, exatamente. Não é vinho bom. Então, tu pega um consumidor que não conhece muito, porque é importado. Não é um vinho bom. Então, vem pra cá também essas coisas. Isso é muito normal no Chile. E o que os chilenos estão fazendo, né? Eles estão adoçando os vinhos que vêm para o Brasil. Porque o paladar do brasileiro é doce, né? Muitos brasileiros, a maioria do povo brasileiro gosta de um vinho mais adocicado. E o Chile está fazendo isso. Eu ia te falar isso. Eu ia entrar nessa questão com você. Que como o brasileiro gosta de vinho doce, né? Muito. Eu até te contei a minha história. Quando eu mudei para cá, eu só bebia vinho doce. Hoje eu não suporto mais vinho doce. Aí as pessoas falam assim, mas por que me dá dor de cabeça? Tanto de açúcar que coloca, açúcar e conservantes. Acaba com o oxigênio. E por isso, então, agora que estão colocando mais vinho, mais açúcar ainda? Sim, os chilenos estão colocando açúcar no vinho. E em 2018, há 4 anos atrás, nós ficamos sabendo que mudou a legislação do Chile, permitindo que as vinícolas coloquem até 11% de água no vinho elaborado no Chile. Então, vocês vejam, nós lutamos aqui décadas e décadas para retirar esse problema da água no vinho, por isso que eu te falei que Jesus transformou a água em vinho, não fez vinho de água, porque nós tínhamos esse problema no passado. Aqui era assim. E o Chile agora está autorizando a colocar até 11% de água nos vinhos. Então, claro, como é que nós vamos competir? Então, como é que nós, agricultores, vamos cada vez produzir mais com menor custo e as vinícolas também reduzir o seu custo para competir com o vinho importado, que muitas vezes é ruim? Não vamos dizer que é adulterado, porque é permitido por lei, mas não é o que a nossa lei permite. A lei deles. E não é que é um bom vinho mesmo, vamos ser sinceros. Sem dúvida. Não é o que é um bom vinho. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vou aproveitar dos seus conhecimentos. Eu ouvi dizer que está vindo muita uva de outras... porque nós temos muito, que você falou, Isabel, Moscato, mas está vindo uvas diferentes, né? Com outros nomes por aí, né? Sim, nós temos, são mais de 100 variedades produzidas no Brasil, né? Nós temos entre as uvas as comuns, que nós chamamos, as americanas ou híbridas, né, que são mais usadas para suco e para vinho de mesa. Nós temos a Isabel, que é a mais produzida, temos o Bordeaux, que é muito tradicional, nós temos as Niágaras, a branca e a rosada, e hoje está vindo umas variedades produzidas pela Embrapa. Nós temos a Cora, a Lorena, Carmen. A Carmen. E temos outras muitas que são uvas desenvolvidas pela Embrapa e destinadas para o suco ou vinho de mesa. E nós temos também as outras uvas que são as viníferas, né, as tradicionais, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Tannat, Chardonnay, Riesling.
Essas continuam, mas elas uma boa parte delas está sendo produzida em outras regiões, né? A região de Livramento, de Encruzilhada. Então, elas são produzidas por causa daquele solo mais arenoso, elas têm outro terroir e acabam vindo para cá para elaborar os vinhos e espumantes aqui. Então, isso que está mudando um pouquinho na produção de uvas. Eu estava conversando com um produtor e ele trouxe uma uva da Alemanha agora. Sim, nós temos que vem da Alemanha as chamadas uvas Pive. São uvas resistentes a doenças e que elas são mistos de uva vinífera com outras variedades para se transformar, serem mais resistentes. Então tem essas variedades chamadas uvas Pive. Eu sei que ele estava falando mas eu adorei o vinho. Eu não conheço ainda esses vinhos. Cara, eu tomei um vinho branco que tinha essa uva. Muito bom. Mas é uma quantidade limitada, porque ele não iniciando, e ele não tem em larga escala e começou a produção o ano passado. Sim. Esse ano é o segundo ano que eles... Ainda até eu comentei com ele, falei assim, gostaria de ir lá gravar, ver como é que é, mas aí ele falou assim, já foi, porque é tão pequenininho o parreiral que já foi. E isso também é bom porque diversifica, né, o nosso produto, né, e traz coisa nova. Sim. E que nem tu falou, eu vejo que muitos produtores aqui, eles estão trabalhando pela qualidade da uva, né, porque aí também tem a qualidade do vinho, né. Sim. O nosso interesse enquanto viticultor é ter um produto bom, é ter uma uva de excelente qualidade. A maioria das vezes é o clima que não nos ajuda. Essas 3 anos que nós estamos vivendo de estiagens em Holanda é algo fora da curva, não é normal. Não, isso para nós não é normal. O normal na nossa região é termos anos, a colheita com bastante chuva, bastante umidade. Então, o nosso trabalho é sempre voltado para termos uvas de excelente qualidade, para ter derivados também de excelente qualidade. Mas muitas vezes não é possível. Então, essas variedades PIV, elas podem vir a se tornar o diferencial, ser o diferencial na nossa produção de uvas. Tá, agora o Sintrafar não é só de parreiral. Não. Né? Só de uva, né? Não. Aí você também tem as frutas. Sim. Me diz uma coisa, porque a gente chama aqui de fruta de caroço, né? Isso. É o pêssego, a ameixa, né? Isso. E que nem você falou que muitos produtores estão parando de produzir o pêssego e partindo para os parreirais, por isso que tem tanto parreiral novo aí. Qual ali entre o pêssego e a ameixa, o que se destaca muito aqui em Farroupilha? Maior produção, assim. O pêssego, né? O pêssego, nós somos o segundo maior produtor do estado do Rio Grande do Sul de pêssego de mesa. Temos Pinto Bandeira como o principal produtor, depois Farroupilha. Pinto Bandeira? Sim, Pinto Bandeira é o maior produtor de pêssego de mesa do Brasil. Mas olha... E depois vem Farroupilha. Nós temos, o pessoal pode dizer, mas a região de Pelotas produz muito pêssego. Sim, mas é pêssego para enlatado, né? Para fazer conserva, né? Isso, fazer as compotas. Fazer compotas, isso. E também para polpa, né? Para suco de pêssego. Então são produções diferentes. Nós começamos a colher pêssego em Farroupilha no final de setembro e terminamos no início de janeiro. Então você veja que temos ali umas 10 variedades sendo produzidas nesse período. E são todos pêssegos muito bons. Nós temos pêssegos de polpa branca, de polpa amarela. Isso. Aquele pêssego que solta o caroço, aquele que não solta o caroço, né? É uma delícia, o nosso pêssego aqui é uma delícia. Vou complementar o que você está falando, porque eu conhecedora de causa. Porque como eu morei em São Paulo, e eu morei no interior de São Paulo, eu morava em Jundiaí, cheguei a morar em Jundiaí. Sim. E Jundiaí tem muita produção de pêssego. E uva também. E uva também, que tem, tanto é que tem a festa da uva lá também. E eu me lembro que o pêssego de lá, ele não era tão doce como o daqui. Tanto é que eu não tinha aquela paixão por pêssego. Quando eu cheguei aqui, não, vamos comer pêssego, vamos comer... Gente, o pêssego é doce. Sim.
Ele é doce. Sim. E agora, eu particularmente não gosto daquele que solta o caroço, porque eu já não acho ele tão doce. Mas você vê que são coisas, né? Dentro do nosso país, olha a diversidade de produtos. Sim. E é também dentro do estado, porque você vê, em Pelotas já tem aquele pêssego mais amarelo, que é isso. próprio para... Isso aí. A uva, ela é uma produção nacional, porque produz em todo lugar do país. Até no Mato Grosso estão produzindo uva. Mas o pêssego não. O pêssego é São Paulo, algumas regiões, Isso. algumas regiões do Paraná, e no Rio Grande do Sul, Santa Catarina produz maçã, não produz pêssego. Então, realmente, nós temos vários microclimas com terrenos diferentes, que tu produz ou o pêssego de mesa ou o pêssego indústria, né? A mesma coisa acontece com a maçã, com a uva, que ela é, então, no Nordeste para uva de mesa, a região de Jundiaí produz também bastante uva de mesa, mas tem alguma coisa de mesa de vinho, né? Bem menos. E aí vem mais para nossa região, então é vinho, suco, espumantes, né? Então é muito democrático. Não, e realmente é muito rico o que a gente tem aqui. Eu te digo assim que é só quem... Tanto é que agora, né, como se está acontecendo muito esses... Agora, como é que chama ali que o pessoal vai na... É vindima, né? Vindima, que é a colheita. É a colheita que o pessoal... Aí tem os produtores que trazem turista, né, para participar e participa... Foi aquela uma festividade, né, que é feita. Eu acho isso muito bonito, muito bom, porque divulga o nosso produto, divulga a Serra Gaúcha e essa cultura tão rica que tem. É porque, Yolanda, a vindima, ela iniciou como uma festa, porque nós reuníamos nas famílias os vizinhos, os parentes um pouco mais distantes, não só para trabalhar, para colher a uva, mas se transformava numa festa, num reencontro, na conversa, de trocar informações, de dizer, né, olha o que aconteceu na minha família. Isso era uma festa, e se quer passar isso como uma festa, para quem não conhece, né, se tem toda aquela romantização do pisar as uvas, né? Isso. Mas isso não foi feito tanto quanto se imagina, né? Era outro formato. Mas isso, para quem não tinha a tecnologia necessária, se pisava as uvas mesmo, isso, né? Então, realmente é uma festa. E é importante que a nossa região mantenha e que passe isso para as gerações que estão vindo, e que se preserve, porque a uva, o vinho, transformaram a nossa região. Transformaram a Serra Gaúcha no segundo maior polo metal mecânico do país, na segunda metrópole, na segunda região metropolitana do estado, né? Então a uva e o vinho fizeram isso e nós precisamos manter, porque daqui a pouco as gerações mais novas acabam desconhecendo e toda a evolução e o progresso que nós tivemos até hoje se perde. Você sabe que eu vi uma pessoa fazendo uma colocação, agora você me falou isso, me veio na cabeça, que a imigração italiana e alemã para nossa região aqui, gente, vocês viram que eu falo que já é nossa, que para mim já é nossa. E trouxe esse benefício, porque você veja bem, o italiano, quando eles vieram com suas mudinhas de parreirai, e aí o tio lá do Márcio, ele sabia fazer móveis. Uhum. Mas aí tinha o outro tio que era ferreiro. Uhum. Então, gente, por isso que nós estávamos comentando, por que a Serra Gaúcha ela é rica em indústria de móveis, sim, muito rica em indústria de móveis, e a indústria metal mecânica também, né? Isso. Porque vem tudo dessa cultura, né? Que porque você vê a maioria dessas empresas aí, ó, eu não vou citar nomes, né? Mas são todas descendentes de italiano. Você vê até pelo nome das empresas. Eu vou dar uma dica. Olha, o nome das empresas são nome de pessoas, né? São nomes italianos que estão de geração a geração, que veio junto com essa cultura italiana. E eu acho isso divino, sim, maravilhoso. Muitas pessoas criticam, quem é de fora nos critica porque nós trabalhamos muito, né? Mas trabalha demais. Mas o trabalho fez a região. Fez a região. O que é hoje.
Eu acho que sim, nós trabalhamos demais, nós precisamos muitas vezes, precisaríamos, né, parar, aproveitar também um pouco a vida, porque a vida ela é curta, né? Hoje se vive 70, 80 anos, mas é curto, é pouco tempo. É verdade. Mas se não fosse por esse trabalho, essa dedicação, nós não estaríamos nessa situação. A Né? nossa Então, nós região não precisamos dosar as coisas, mas o trabalho é fundamental. Márcio, eu tô encantada. Eu acho que eu ficaria conversando com você aqui mais uns 3 programas. Porque, olha, tem é problema. gostoso, porque as coisas vão surgindo e você vai colocando, sabe? Você vê que isso é tão seu, você fala assim com tanta prioridade, com tanta informação, e isso, muito bom. Vamos brindar com suco de uva, né? Vamos Então, brindar. por favor, sirva-nos. Vamos brindar, sim. Hoje nós vamos com suco de uva, gente. Nós não vamos de vinho, porque não dá. Ainda tá cedo. Tá cedo, tá cedo. Tá cedo. Uma coisa que eu vim conhecer aqui também, viu? Suco de uva. Porque eu só conhecia suco de uva, aquele de caixinha. Ah, não, isso aqui O é integral. integral, O integral. isso. Sucesso. Saúde. E que nós possamos sempre nos reunir e contar as coisas boas e as benécias desse nosso Rio Grande do Sul. Que assim seja. Que esse seja nossos piores momentos. Trai-Vine, entre os vinhos. Curtam, compartilhem e comente. Muito obrigado. Saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Saúde para ti.